Olá, eu sou Débora Sena e o Justiça em Foco está no ar. A iminência de uma reforma política no Brasil está mexendo com os bastidores do poder. E hoje nós vamos tratar do assunto com o advogado Paulo Fernando Melo. Ele é advogado eleitoralista, defensor da causa pró-vida e suplente de deputado federal. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite para tratar de um assunto tão importante que é a reforma política. Vamos começar por uma questão que é tão relevante no meio desse debate e pode, inclusive, superar a cláusula de barreira, pode ser uma alternativa à cláusula de barreira, que é a federação partidária. Quais seriam os impactos e a abrangência dessa mudança? Então, no âmbito da Câmara dos Deputados, está tramitando a reforma política, com a relatoria da deputada Renata Abreu, do Podemos, e, dentre outros assuntos polêmicos, nós temos a questão da federação, que é uma sugestão oferecida pelos pequenos partidos de esquerda, em particular o PCdoB, e seria uma espécie assim de condomínio, ou seja, os partidos pequenos, para fugir da cláusula de desempenho, chamada também cláusula de barreira, vão se reunir num condomínio e eles vão disputar a eleição, todos os partidos juntos, para que possam, então, conseguir alcançar desempenho nas eleições. Ótimo. Como é que vai funcionar o mecanismo dessa estrutura? A autonomia estatutária de cada partido vai continuar intacta? Os presidentes, como é que isso deve ser organizado? Então, segundo a proposta que está tramitando, a federação vai cumprir as mesmas regras eleitorais dos demais partidos em relação à questão do número de candidatos, em relação à sua estrutura. Vai ter um único nome, né, dessa federação, e se por um acaso um desses 3, 4 ou 5 partidos que compuserem a federação alcançar os índices da cláusula de desempenho, ele estaria liberado para sair dessa federação. Então, é uma maneira, digamos assim, que os pequenos partidos estão tentando para conseguir sobreviver. Uma questão que preocupa bastante, doutor, é o tempo de vigência da aprovação até a implementação dessas mudanças. Como é que fica aí no caso desse debate da reforma política que acontece agora às vésperas de um processo eleitoral? Dizem que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Eu, há 30 anos trabalhando no âmbito do Congresso, sempre ouço falar isso. Nós temos um dispositivo constitucional, que é o princípio da anualidade, e essa reforma deva ser aprovada até um ano antes das eleições. Portanto, deva ser aprovada até outubro desse ano. Então, agora a relatora vai emitir o seu parecer, esperamos que agora em julho possa ser apreciado, e tem que ser votado no plenário da Câmara em 2 turnos com um quórum qualificado, um quórum alto, 308 votos, para depois ser remetido também ao Senado Federal com nova votação. Então, é uma corrida contra o tempo. Obviamente, os parlamentares olham para o seu próprio umbigo para verificar se essas mudanças serão benéficas a eles ou não. Eu quero aproveitar que o senhor falou de olhar para o próprio umbigo e saber um pouco da sua opinião. Essa reforma, ela vem de fato para fortalecer o sistema democrático ou ela vem aí para acalmar os anseios da própria classe política? Na verdade, eu diria que não é uma reforma, é um remendo eleitoral. Por uma questão regimental, a última tramitação agora foi feito o que nós chamamos de emendão. Ou seja, os deputados, ao invés de recolherem 171 assinaturas para propor sugestões ao texto da deputada Renata Abreu, pegaram todas as sugestões e colocaram num único texto. Então, tem coisas bastante polêmicas, como, por exemplo, a questão da suplência do senador. O suplente de senador seria o deputado federal mais votado naquele estado do partido. Por exemplo, morreu o Major Olímpio do PSL de São Paulo. Então, quem seria o suplente dele? Seria, então, o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado federal mais votado naquele estado. Então, essa é uma das propostas bastante polêmicas. Uma outra proposta que está lá sendo discutida é a candidatura avulsa. As pessoas poderiam ser candidatas sem serem filiadas a partidos políticos, desde que elas recolhessem 0,5% de assinaturas, de subscrições, um ano antes das eleições. Então, é uma maneira também que acaba, obviamente, enfraquecendo, né, os partidos políticos. Esse foi o primeiro bloco do Justiça em Foco. Fique conosco para saber mais sobre a reforma política. Daqui a pouco estamos de volta.
As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro mantiveram a obrigatoriedade da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção. Para atender essa exigência, você pode contar com a Central de Exames Cruzeiro, com a qualidade Chromatox e é credenciada pelo Denatran. Acesse nosso site www.secruzeiro.com.br ou ligue para 61 3361 0740. Central de Exames Cruzeiro. Serviços de saúde com excelência. Venha estudar no Grupo Faveni. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e 1000 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Faveni. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofaveni.com.br. Grupo Faveni. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. Nós estamos de volta com o Justiça em Foco e agora a gente vai falar um pouco sobre voto distrital. Esse sistema divide opiniões. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que ele entra no bojo da reforma política. Muito bem. Eu digo que 513 deputados, cada um tem a sua própria proposta de reforma política. Cada cabeça uma sentença. Sem dúvida. Em relação ao voto distrital, nós temos no texto apresentado o voto distrital misto, que seria o seguinte: o eleitor vai votar 2 vezes. Então, imaginemos o Distrito Federal. Então, o Distrito Federal tem uma bancada de 8 deputados, então nós dividiríamos o Distrito Federal em 4 regiões, em 4 distritos, mais ou menos com a mesma número de eleitores. Então, teríamos lá o distrito, por exemplo, Asa Sul, Asa Norte, Lago, Guará, Central, o outro distrito, por exemplo, lá a Ceilândia, Samambaia, o outro, a região Norte, Planaltina, Sobradinho. Então, você, a Débora, é eleitora da Asa Sul. Então, ela vai votar num candidato indicado pelo partido naquele distrito. Então, o deputado mais votado naquele distrito estaria eleito. Então, seriam 4 vagas. As outras 4 vagas restantes seriam preenchidas pelo atual sistema, ou seja, pelo sistema proporcional. Então, esse é o chamado voto distrital misto. Agora, há outros parlamentares que defende a adoção do distritão, ou seja, imaginemos o estado de São Paulo, tem 70 deputados federais. Então, São Paulo seria dividido, né, em distritos. Né? Então, o distrito lá de Santos, de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas, etc. E aí, então, os partidos indicariam os candidatos por esses distritos. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que, teoricamente, o eleitor vai votar em alguém que seja mais próximo, que seja conhecido na região, que tenha trabalhos comunitários, que já foi vereador, que já foi prefeito na região. E diminui também, né, os custos da campanha, que ao invés de fazer campanha em todo o estado de São Paulo, ele fará campanha apenas naquela região. Essa é uma, digamos assim, uma vantagem. A desvantagem, segundo aqueles que não concordam, seria também a questão da renovação, ou seja, teoricamente, seriam sempre reeleitos os mesmos das mesmas regiões. Não teria, assim, uma oxigenação, uma mudança nos candidatos. E outros que defendem a manutenção do atual sistema, que não haja mudança nenhuma. Ou seja, o atual sistema proporcional e sem coligação, como foi agora nas eleições de 2020 para vereador. Agora, o financiamento das empresas privadas às campanhas políticas é outro assunto que também movimenta as opiniões. Deve prosperar
no bojo dessa reforma que está em curso o retorno da legalidade desse tipo de financiamento de campanha? Isso está previsto agora nessa emenda, a questão do financiamento privado. Alguns defendem a tese que o financiamento deva ser feito aos partidos. Você doa para o partido que melhor lhe aprover, que você tem mais simpatia. E aí a direção nacional do partido destina esses recursos para os candidatos. Outros defendem que não, conforme era no passado, que as empresas privadas e as pessoas físicas possam patrocinar os candidatos. E outros partidos defendem a manutenção do atual sistema, ou seja, que tenhamos recursos públicos, ou seja, o fundo partidário e o dinheiro arrecadado das multas eleitorais. Então, pelo atual sistema, os maiores partidos sempre ficam com mais dinheiro, ou seja, os partidos que obtiveram mais votos nas eleições de 2018. Então, PSL, PT, MDB, PSDB ficam com o maior quinhão, ficam com a maior parte dos recursos, o que acaba sendo, obviamente, uma injustiça em relação aos pequenos partidos, aos pequenos candidatos. Doutor, o que falta para aperfeiçoar essa PEC? Existe algo que está ali que é desnecessário ou maléfico para o Brasil? Então, eu advogo a tese, até mesmo como advogado eleitoral, que nós deveríamos primeiro aprovar um novo Código Eleitoral. O Código Eleitoral vigente é de 1965, que nem eu, e obviamente nem você, éramos nascidos ainda. E então, a cada eleição, se faz pequenas reformas eleitorais, remendos, e o Tribunal Eleitoral vem fazendo resoluções, ou seja, o Tribunal Eleitoral acaba legislando em nome do Congresso Nacional. Então, eu acho que o melhor caminho, ao invés de ser uma emenda à Constituição, seria criar uma grande comissão especialista e aprovar um novo Código Eleitoral brasileiro. A ampliação da participação política de grupos específicos é um assunto também que entra em voga nesse debate. O que essa PEC trata a respeito, por exemplo, da participação feminina e de negros na política? O atual sistema prevê a cota de 30% de candidatas mulheres. Na prática, temos visto que muitos partidos não conseguem essas mulheres e acabam colocando o parente de alguém, o cunhado, a própria secretária, criando inclusive a figura das candidatas laranjas, não é? E, pela legislação, nós também temos a destinação do fundo eleitoral destinado para as mulheres. Então, tem um problema de não conseguir mulheres e depois como esses recursos são utilizados. Na proposta lá da reforma política, há aumento desta cota de 30% para 50%. E também a criação da cota para candidatos brancos ou negros, aí, na minha opinião, está mal redigido, porque esqueceram dos pardos, né, dos índios e dos amarelos. Eu acho que dificilmente essa proposta será aprovada. Doutor Paulo, o voto facultativo é um assunto que interessa a muitos brasileiros, até mesmo diante da polarização política que nós vivemos. Tem gente que fala que prefere se abster. E o que essa PEC traz em seu bojo sobre esse assunto? Então, nesse particular, há outras propostas de emenda à Constituição tramitando sobre esse assunto, que poderiam até ser apensadas, que é a questão do voto facultativo. Na prática, eu tenho estudado bastante os números das eleições e pelo fato, talvez, de morarmos muito próximos ao poder, no Distrito Federal, nós verificamos que aqui no DF nós temos o maior índice de ausência do país. As pessoas não votam. E aqueles que votam, 1/3 praticamente dos eleitores, votam em branco ou votam nulo, que são chamados os votos inválidos. Além do descrédito da política, dos candidatos, há também uma questão econômica, porque se a pessoa mora num bairro muito longe, tem que pegar 2 ônibus ou pegar o metrô, vai fazer as contas, né? 4 conduções e vai gastar R$22. E a multa eleitoral é R$3,50. Então, muitas pessoas preferem pagar a multa de R$3,50 do que gastar R$22 para votar. Então, muitas pessoas defendem o fim do voto obrigatório como uma maneira de incentivar aquelas pessoas a exercer a cidadania. Por outro lado, né, muitas pessoas advogam a tese, principalmente lá no interior, lá no meu Piauí, por exemplo, que a pessoa que não for votar possa ser perseguida pelas lideranças locais e que aquele comprovante de voto seja utilizado como arma depois. Então, é um assunto bastante polêmico, mas que nesse particular
do relatório da deputada Renata Abreu não foi colocado, mas há outras propostas tramitando sobre esse assunto. O que a reforma política em curso trata sobre o fim das coligações partidárias? Então, nós tivemos agora as eleições de 2020 para vereador, pela primeira vez, dentro do sistema proporcional, o fim das coligações. Portanto, os partidos vão ter que lançar candidatos próprios. E muitos deputados advogam a tese para que volte às coligações, para que pequenos partidos ou partidos médios possam se juntar e lançar candidatos. E a questão é do puxador de voto, como nós já tivemos o saudoso doutor Enéas, ou o deputado Tiririca, o Eduardo Bolsonaro, né, que obtiveram mais de 1 milhão de votos. E aí, então, tendo essa quantidade considerável de votos, acaba trazendo vários outros deputados do partido com a votação pequena. Então, o fortalecimento do partido passa pelo fim das coligações, enquanto que a maior participação popular advoga a tese da manutenção das coligações. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Obrigada a você pela audiência, pela companhia. O Justiça em Foco fica por aqui. Acesse justiçaemfoco.com.br e continue informado.